Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. Dando seguimento à nossa série Avaliação de Empresas, na aula de hoje nós vamos ver opções de compra, opções de vendas e ações. Uma opção é uma espécie de valor mobiliário derivativo, ou seja, são títulos que derivam seu valor de um ativo subjacente. Esse modelo expandiu-se fortemente nos últimos anos, especialmente a partir do surgimento do modelo básico de precificação de opções desenvolvido por Black-Scholes. Além disso, existe o modelo binomial, que representa também uma boa alternativa para a avaliação desse tipo de ativo. Uma opção confere ao seu titular o direito de comprar, uma opção de compra, ou de vender, no caso de uma opção de venda, uma quantidade pré-determinada de um ativo subjacente a um preço fixo, que é denominado de preço de exercício, antes ou na data da opção. Assim, o titular da opção, ele pode decidir se exerce ou não esse direito. Isso representa então uma faculdade do titular da opção. Além das opções sobre ações ordinárias, existem opções sobre índices de ações, sobre obrigações, sobre divisas, sobre mercadorias. Um outro aspecto importante, segundo Brilli e Myers, é de que quando uma empresa capta recursos por meio de empréstimos, ela está, na realidade, criando uma opção de compra. Isso porque o devedor poderá não cumprir a obrigação de reembolsar a dívida na data do vencimento, especialmente se os ativos forem menor que o passivo, ou seja, quando a empresa se encontra com uma dificuldade financeira, quando então os credores se obrigarão a pedir a falência da empresa, o que os obrigará a ficar com os ativos da empresa. Assim, quando a empresa se endivida, o credor na realidade compra a empresa e os acionistas têm a opção de recomprá-la por meio da liquidação da dívida. Vamos iniciar então olhando as opções de compra, também denominada de call. Uma opção de compra confere ao seu titular o direito de comprar ações a um determinado preço de exercício pré-estabelecido, na data do exercício ou antes dessa data. Existem dois tipos de opções: as opções do tipo europeu, que somente podem ser exercidas na data do vencimento especificado, enquanto que as ações do tipo americano, elas podem ser exercidas antes dessa data especificada ou até a data do vencimento. Então essa é a diferença entre uma opção do tipo europeu e do tipo americano. Por outro lado, uma opção de venda, também denominada put, confere ao seu titular o direito de vender ações a um determinado preço de exercício pré-estabelecido na data do exercício ou antes dessa data, no caso de opções americanas. Vamos agora exemplificar para absorver esses dois conceitos de opções de compra e de venda. Suponha que os preços das opções de compra e de venda e o preço de exercício das ações da empresa Gama em 31 de 12 de X0 sejam os seguintes. Então aqui está. Observe. Pode-se adquirir em 31 de 12 de X0 por R$ 5,80 uma opção de compra da empresa Gama sobre uma ação da empresa Gama por R$ 60, o preço de exercício 60. Então, com vencimento em 30 de 6. Caso se tenha interesse, pode-se ainda pagar R$ 7,70 para então expandir, prorrogar o prazo dessa opção para até 30 de novembro. E ainda pode-se, pagando R$ 6,20, adquirir uma opção de compra com data de vencimento também em 30 de 11, mas com preço de exercício de R$ 65. Então, vamos ver primeiro essa parte aqui das opções de compra e depois a parte das opções de venda. Dessa forma, um investimento em uma opção de compra para 30 de novembro de 2001, X1, da empresa Gama, com um preço de exercício de 60, será bom ou ruim em razão do preço da ação no final desses 11 meses. Então, quando chegar lá em 30 de novembro, nós vamos ver
o valor da ação e dependendo do valor da ação nós vamos saber se o investimento foi bom ou ruim. Isso é, se o preço das ações da empresa Gama estiver abaixo do preço de exercício, por exemplo 55, ninguém terá interesse de pagar R$60 para obter uma ação por meio de uma opção de compra. Mas sim vai comprar, em vez de pagar 60, tu compra diretamente a ação por 55. Consequentemente, a opção de compra nada valerá. Mas se o preço da ação estiver acima do preço de exercício, por exemplo 72, será vantajoso para o titular da opção de compra exercer a opção e adquirir a ação então por 60. Assim, o valor da opção de compra da empresa Gama na data do exercício, ela pode ser obtida pela seguinte fórmula. O valor da opção de compra vai ser igual ao valor do preço de mercado das ações, que é 72, menos o preço de exercício, que é 55, né? Então, encontramos 17. Dessa forma, graficamente, o valor de uma opção de compra se comporta conforme apresentado aqui, ó. Então, a opção de compra só vai ter valor a partir do momento que ela exceder o preço de exercício, que é de 60. Ó. Então, observe, quando a ação vale 60, o valor da opção de compra é 0. Então, até 60 é 0. A partir dali, a opção de compra passa a ter valor, e o valor vai ser justamente o valor desse preço de ação por 60, que é o do preço de exercício. Em relação à opção de venda, está aqui. Então, observem que a R$ 4,70 nós podemos comprar uma opção de venda da empresa Gama com preço de exercício de 60 para vencer em 30 de junho. Se eu quiser aumentar o prazo para 30 de novembro, eu pago R$ 5,60. E ainda, se eu pagar R$ 7,80, eu posso adquirir uma opção de venda da empresa Gama por 65 com vencimento também em 30 de 11. Então, por outro lado, uma opção de venda para 30 de 11 de X1 com preço de exercício de 60, então essa daqui, ó, dependerá de ser um bom investimento do preço das ações ao final dos 11 meses. Isso é, se o preço das ações da empresa Gama for superior ao preço do exercício, por exemplo, 68, o investidor não desejará vender a ação por 60, já que é mais interessante vendê-la na bolsa por 68. Consequentemente, a opção de venda nada valerá. Mas se o preço das ações estiver abaixo do preço de exercício, por exemplo, 54, compensará comprar as ações por esse preço mais baixo e, a seguir, vender a opção por 60. Por conseguinte, o valor de uma opção de venda da empresa Gama na data do exercício pode ser obtida de acordo com a seguinte fórmula. Pega o valor da opção de venda, vai ser o preço de exercício, que é 60, menos o preço de mercado das ações. No caso, se estiver 54, vai me dar então o valor da opção de venda de 6. Graficamente, então, observem, a opção de venda só tem valor a partir do momento em que o preço das ações é inferior então a R$ 60, que é o preço de exercício. Ó. E quando então ela vai tendo valor, e o limite é quando o preço da ação for 0, o valor da opção de venda é 60, né? Já que a gente obtém pela diminuição de um do outro. Vamos ver agora a venda de uma opção de compra. O indivíduo que vende ou subscreve uma opção de compra, ele compromete-se a entregar as ações ao comprador da opção se este solicitar. Assim, se na data do vencimento o preço da ação for inferior ao preço de exercício, o comprador não exercerá a opção de compra e a responsabilidade do vendedor será nula. Mas se o preço da ação for superior ao preço do exercício, o comprador exercerá o seu direito e o subscritor então ele tem que entregar as ações. Portanto, o subscritor perde a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício recebido pelo comprador.
É importante destacar que é o comprador que tem a opção de exercício. O vendedor, na realidade, apenas ele cumpre as obrigações que são impostas, né? Então vamos exemplificar. Caso o preço da ação da empresa Gama esteja em 90, nesse caso o comprador exercerá a opção de compra e o subscritor será obrigado a vender uma ação que vale 90 por 60, perdendo então 30, a diferença dos 60 para os 90. Né? Essa perda do vendedor naturalmente corresponde ao ganho do comprador. Dessa forma, então, aqui, em relação à posição do vendedor, observem o que vai acontecer. Então, se a ação tiver a 90, ele vai perder uns 30 que aqui está. Ou seja, sempre que o valor da ação estiver acima do preço de exercício de 60, ocorrerá uma perda para o vendedor, e quando ela estiver em 60, a perda dele é zero. Então, ele só perde a partir do momento em que o valor da ação ultrapassar os 60. Observem que a posição do vendedor, no caso de uma opção de compra, é exatamente o contrário da posição do comprador, naturalmente, né? Se um ganha, o outro perde. Vamos ver agora a venda de uma opção de venda. Por outro lado, a situação em que o investidor vende ou subscreve uma opção de venda, compromete-se então a pagar o preço de exercício de 60 por ação, se o comprador da opção de venda, né, assim exigir na época do vencimento. Assim, enquanto o preço da ação estiver acima de 60, o subscritor terá um lucro. Porém, se a ação cair abaixo desse valor, ele perderá dinheiro. Então, observe, enquanto o preço da ação estiver acima dos 60, ele tem um lucro. Então, enquanto o preço da ação estiver aqui acima de 60, ele tem um lucro. A partir do momento que ela baixa, ele passa a ter um prejuízo. Quando a ação estiver zero, com o valor zero, ele perderia o máximo, que seria os 60. Também, então, no caso de uma opção de venda, a posição do vendedor é exatamente contrária do comprador. No gráfico, o valor de menos 60 representa a perda máxima do vendedor. Isso é, a situação em que o valor da ação é igual a zero e o subscritor tiver que pagar 60 pela ação. Que nós mostramos aqui, né? Então, quando o preço da ação for zero, a perda dele é de 60. Existe ainda o caso, segundo Briley e Myers, de uma venda descoberto, que é aquela na qual o vendedor vende ações que ainda não possui. Assim, mais cedo ou mais tarde, o vendedor terá que readquirir essas ações, obtendo lucro caso em que o preço da ação estiver reduzido. Então, se o preço da ação se reduz, ele tem um lucro, porque na realidade, observe, está a 60, ele está aqui. Se vem reduzindo o preço, ele vem diminuindo esse negativo. Então, ele tem um lucro, enquanto que ele tem um prejuízo se o preço da ação estiver aumentando. Então, à medida que vai aumentando o preço, vai aumentando o prejuízo dele. Dessa forma, então, as transações de opções de compra e venda podem ser resumidas da seguinte maneira. A operação: comprador de uma opção de compra. Ele paga o preço da opção de compra e adquire o direito de exercê-la. Na data do vencimento, se o preço da ação for maior que o preço de exercício, o comprador exerce. Então, o lucro bruto dele vai ser a diferença entre o preço da ação e o preço de exercício. E o lucro líquido, a diferença entre o preço da ação, o preço de exercício e o prêmio que ele pagou pela opção de compra. Já o vendedor de uma opção de compra, ele recebe o prêmio da opção de compra e se obriga a entregar o ativo se o comprador exigir. Lá na data do vencimento, se o preço da ação for menor que o preço de exercício, o comprador não exerce e o lucro dele é o prêmio da opção de compra, que vai ser exatamente igual ao prejuízo do comprador. Já o comprador de uma opção de venda, ele paga hoje o preço da opção de venda e adquire o direito de exercê-la. Lá na data do vencimento, se o preço da ação estiver menor que o preço de exercício, o comprador exerce essa opção de venda. Então, o lucro bruto dele vai ser obtido pela diferença entre o PE, né, o preço de exercício, e o preço da ação. E o lucro líquido dele vai ser
O preço de exercício menos o preço da ação e menos o prêmio da opção de venda. Já o vendedor de uma opção de venda, ele vai receber hoje o prêmio da opção de venda e se obriga a entregar o ativo se o comprador assim o exigir. Lá na data do vencimento da opção de venda, se o preço da ação estiver maior que o preço de exercício, o comprador não exerce a opção de venda. E então o lucro líquido é o prêmio da opção de venda, que vai ser igual ao prejuízo do comprador. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.